continuando nas aulas de direito eleitoral, ainda falando sobre os princípios, nós temos o princípio do aproveitamento do voto. Esse princípio é muito importante. Aconteceu um caso comigo, quando eu era promotor eleitoral, em que eu sempre conto para os alunos, e quem é meu aluno vai lembrar, na sala de aula, que eu faço até uma brincadeira. Eu era promotor em Austin, que eu falava, estou em Austin, no Texas, mas não é Austin, Nova Iguaçu. E lá aconteceu numa eleição de um cabo eleitoral, foi votar numa sessão que ficava assim num lugar mais longínquo, e ele colocou aquela cola Super Bonder na tecla de votação, ou seja, ele travou o número 2 e foi embora da sessão e ninguém viu quem foi essa pessoa que praticou esse crime, né? Porque você destruir a urna eletrônica, danificar a urna eletrônica, desculpa, é um crime eleitoral que está previsto, inclusive, no artigo 72 da Lei 9.504 de 97, no inciso 3º. E a pena é muito elevada, é de 5 a 10 anos de reclusão. E esse cidadão, que ninguém descobriu, eu era o promotor, tentei investigar, mas não cheguei à autoria, e ao final esse inquérito foi arquivado, porque não descobrimos quem foi. Chamamos os mesários, ouvimos os últimos eleitores que saíram da sessão, fizemos uma ampla investigação, mas infelizmente não conseguimos elucidar a autoria do delito. Então o inquérito foi arquivado por esse crime. No entanto, aconteceu um problema técnico, ou seja, porque ele travou o número 2 e ele fez isso. Você está se perguntando, mas por que alguém faria isso? É porque o candidato que estava bem naquela sessão, lembrando que a sessão é um local de votação que compreende ruas, né, naquela localidade. Então tinha um candidato que estava muito bem ali com os eleitores daquele povoado, daquele distrito. E esse candidato ameaçava outro candidato. Então o cabo eleitoral foi lá atrapalhar aquela eleição, prejudicar a eleição do seu concorrente. E para isso, o que ele fez? Ele fez essa questão que acabou criando esse dano aqui, né? Mas o princípio do aproveitamento do voto, ele é um princípio que foi adotado nesse exemplo, porque o que nós fizemos? Nós procuramos ali aproveitar ao máximo os votos que já estavam na urna. Ou seja, nós substituímos a urna por outra, que é a chamada urna de contingência. A eleição seguiu com os outros eleitores que estavam na fila, e aqueles votos que estavam ali dentro da urna nós aproveitamos. Isso, inclusive, está previsto hoje na resolução do TSE 23456 de 2015, que nós temos aqui comentados no nosso site, aqui para você verificar, nos comentários pontuais a essa resolução, né, 23456. Nós temos outros vídeos sobre isso. E lá tem um artigo expresso, que eu não me lembro de cor, que diz exatamente que retirados os votos da urna por senhas, no cartão de memória, isso é lavrado uma ata e são aproveitados. E aqui é o princípio do aproveitamento do voto como exemplo. Mas o artigo 219 do Código Eleitoral serve como norte de interpretação. Vamos abrir, por favor, o artigo 219. O artigo 219 do Código Eleitoral diz que, na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração do prejuízo. Ora, esse é um artigo muito conhecido no Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. Não há nulidade sem demonstração do prejuízo. Ali, realmente, nesse exemplo que eu dei, tinha um certo prejuízo. Mas, entre o prejuízo, aquele prejuízo foi rapidamente sanado, a urna foi substituída, os eleitores voltaram a votar que estavam na fila e aproveitou-se o voto. Muito bem. Temos agora que falar de um outro princípio. É o princípio do sigilo das votações. Isso é muito importante. Já falamos aqui anteriormente, mas vamos tocar nessa tecla mais um pouco. O sigilo das votações, historicamente, é apontado na edição da Lei número 35, de 26 de janeiro de 1892. Todavia, o marco principal da sua inclusão foi no Código Eleitoral de 1932,
que foi o primeiro Código Eleitoral brasileiro, tá, gente? 1932, foi o decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, que no artigo 37 garantia aos brasileiros o sigilo do voto. E na Constituição de 1934, foi expressamente garantido o sigilo do voto, a indevassabilidade do voto, com a adoção do voto secreto, lá no artigo 52, parágrafo 1º e 181, contrapondo-se ao voto a descoberto, porque havia, historicamente, no Brasil, o voto a descoberto. Os eleitores votavam nas paróquias, nas igrejas, e cercavam os eleitores, os candidatos e cabos eleitorais, simpatizantes dos candidatos, verificando se o eleitor estava realmente votando naquele candidato de preferência ali e daquele candidato que ele se comprometeu. Esse era o voto a descoberto, que violava o sigilo do voto. A Constituição da República, já falamos sobre isso, ela instituiu o sigilo do voto como cláusula pétrea, no artigo 60, parágrafo 4º, 2. E o artigo 103 do Código Eleitoral elenca providências. Por exemplo, o eleitor tem que ficar isolado na cabine. Artigo 103, eu peço para vocês darem uma conferida e marcarem, porque ele já caiu na prova, em algumas provas para o concurso do TRE, nível médio e nível superior, e para concursos como promotor de justiça, defensor público da União, já caiu para magistrados eleitorais, juiz de direito, concurso para o MP federal, essa pergunta já caiu. Então, vamos olhar o artigo 103, que são as formas na lei infraconstitucional de garantia do sigilo do voto, que é o isolamento do eleitor na cabine sem interferência de fiscais ou mesários. Mas ali também fala o uso de cédulas oficiais, ou seja, o uso de urnas oficiais, né? A cédula, quando for colocada na urna, tem que estar a rubrica dos mesários tem que estar à vista, né, antes de inserir a cédula. E, enfim, se tudo isso for violado, é possível aqui, se alguém violar o sigilo do voto, essa pessoa responder, inclusive, criminalmente. Nós temos aqui o artigo 312 do Código Eleitoral, que tipifica a conduta penalmente relevante de quem viola ou tenta violar o sigilo do voto. Eu lembro a vocês também aqui o artigo 220, inciso 4 do Código Eleitoral, vamos lá, por favor, estudar esse 224, marcar, que consagra a nulidade dos votos na sessão eleitoral se for preterido uma formalidade atinente ao sigilo do voto. E quem vai julgar se a nulidade ocorreu naquela sessão ou não vai ser a Junta Eleitoral, que é um órgão colegiado da Justiça Eleitoral, né, que está previsto no artigo 36 do Código Eleitoral, formada por 2 ou 4 cidadãos de idoneidade moral e mais o juiz eleitoral, que é o presidente da Junta. Então a Junta Eleitoral tem 3 a 5 membros, os votos são dados por maioria. Um desses membros é o próprio juiz eleitoral, que vai decidir aspectos sobre a nulidade de uma determinada sessão, se houver preterição, violação ao sigilo do voto. No sistema eletrônico de votação, a garantia da integridade do voto é efetivada com as mídias, que são representadas em cartões de memória, carga, de votação e resultado, quando são fiscalizadas também pelo Ministério Público, pela Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos e coligações. De fato, gente, as urnas são preparadas, as urnas eletrônicas, e lacradas após a inserção do cartão de memória de votação, com a realização de vários testes específicos no intuito de garantir essa formalização do sigilo do voto. Isso tudo nós comentamos aqui, tem comentários pontuais aqui no site, em relação à resolução 23456. Lembrando também que o artigo 91A, parágrafo único, 91A, por favor, vamos lá, parágrafo único da Lei 9.504, proíbe que no dia da eleição o eleitor ingresse na cabine de votação com máquinas fotográficas, filmadoras e aparelhos. E aí já comentamos isso, comentamos de novo. Uma menina foi fazer um selfie e isso é proibido, né?
então não se pode usar nem o celular com a máquina fotográfica para não caracterizar a violação ao sigilo. E os próprios mesários não podem ingressar na cabine de votação auxiliando o eleitor, pois essa conduta também caracteriza crime. Tá certo? Lembrando que é permitido que, se a pessoa tiver uma deficiência, seja acompanhado por alguém da família, e isso é avaliado pelo presidente da mesa receptora, que é o presidente da sessão. Tá bom? Então, continuamos nos próximos vídeos com outras informações.